Let's go, my favorite director. Valendo, meu diretor? Valendo. Então, é isso aí, gente. Estou nervoso. Eu Estou nervoso, já imagino, eu começo imagino. nervoso, gente. Se você tá nervoso, imagina eu. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Outcast, o podcast da revista Outdoor Regional. Eu sou o André Mafez, tenho aqui ao meu lado o Rafael Pereira. E esse, Rafael? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse episódio incrível. Episódio maravilhoso, né? Olha, uma honra, né? Uma honra muito grande, realmente, viu? Me sinto honrado por gravar esse episódio. Nosso diretor, Lucas Vares. Salve, diretor. Cara, quando me preparei. Até eu tô nervoso. Tá todo mundo nervoso. Também tô nervoso. E Calma, aí, gente, diretor. Fique beleza? calmo. Vamos respirar. Vamos. Respira. Melhor. Gente, temos uma convidada aqui excelente, né? Então, é uma honra, né? Não é sempre que temos Falou. uma autoridade Não, na mesa, né? exatamente. Gente, então, ó, ela é juíza, diretora e corregedora aqui da nossa comarca de Boituva. Com muita honra, a doutora Heloísa Helena. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. O convite. A gente agradece que tem essa honra de recebê-la. Olha, que doutora, eu agradeço. imagino a agenda da senhora, eu imagino que deve ser uma loucura, mas muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, por dividir sua história, seus conhecimentos. Muito honrado mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a lembrança, né? E a disponibilidade de querer conversar comigo. Com certeza, com certeza. Gente, vai ser um papo excelente aqui, mas antes temos nossos recados da paróquia Os aqui. recados da paróquia. Quero começar com o momento da abração. Quero mandar um beijo para minha mãe, Nossa, dona Janete. Dona fez a Janete. ponte. Olha aí, Dona Janete, está aí a entrevista que a senhora Faz tempo que ela fala. tanto queria. Ela ficava, vai chamar a juíza? Chama a juíza. Tem que chamar a juíza, juíza. Né? E você fala, ela não vai Você aceitar. imagina, mas uma mulher ocupada, uma mulher séria. Obrigado, Tá dona aqui. Janete. Muito obrigado. E quero mandar um abraço também para a Cristina Rosa, aí, que é queridíssima, que fez a ponte também, né? Sem ela também não, a doutora não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, aquele esquema, né? Tem um monte de botãozinho aqui embaixo, você vai clicando em tudo. Curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Hypar, né? O Agora tem Hypar. o Hypar também. Hypar é muito importante. Tá aí no Spotify, 5 estrelinhas também para dar aquela moralzinha pra gente aí. Compartilha, gente. Compartilha, vocês ajudam demais. Vocês não têm ideia de como. Joga lá no grupo do condomínio, joga aqui no grupo da família e coloca lá e vai embora. É isso aí. Deixa gente. todo mundo assistindo. Vamos falar também da nossa querida revista Outdoor Regional. Pegue já a sua ou acesse grátis outdoorregional.com.br. Super edição aí com CPM 22. Mas já vai estar a próxima. E a próxima rolando, capa, né? Gabi Melinha aí. E, nossa, já contou assim. Lógico. Depois fala pro na diretor lata. colocar aqui, ó. A lâmina. A lâmina, né? Vamos preparar a lâmina Com da certeza capa aí. já vai Gabi tá Melinha aí no ar. com um projeto solo aí, super cantora Nossa, aí. uma baita entrevista, hein? Com certeza, uma baita Muito capa. legal. Fiquei muito feliz de ter conseguido. Muito bom. Obrigado, Gabi. Vamos falar também da nossa Ela gravou, mandou. Ah, é? Foi por WhatsApp. Olha aí. Gente isso. boa demais. Muito bom. Vamos falar também da nossa querida revista GPS Regional, nosso super guia de bons lugares aqui em Boituva. Mais de 40 locais aqui em Boituva, viu? Vendas Nessa abertas. revista aqui. Vendas abertas aí para a próxima edição. Já foi mais da metade já reservado. Olha aí, hein? então siga aí, @GPS Regional em todas as redes. É uma edição que dá orgulho aqui É muito de orgulho. fazer. Mostrar o que tem de bom nessa cidade, né? Muito bom, muito bom. E vamos falar também dos nossos parceiros comerciais, né? Os amigos Outcast. Porque se tem parceiro comercial, não tem outcast, né, gente? Eles Vocês não têm sabem Outcast. disso. Então quero mandar um alô para a galera da Bastille Crepe Burger, gente. Bastille, ambiente incrível para toda a família, viu? E quando a gente fala para toda a família, é para ir todo mundo, né? Vai mesmo. Inclusive o pet. Inclusive o pet, com Os certeza. doguinhos. Tem São o jardim. muito bem-vindos. Tem o jardim, tem o deck, espaço kids e aquele atendimento que é do Bastille, viu? São porções, lanches, aquele chopp comendador bem tirado e o famoso crepe francês que não pode faltar, Não né, pode gente? faltar. Maravilhoso. Então siga aí, @Bastille Crepe Burger, @Bastille Crepe Burger. Todo dia tem promoção, tem alguma coisa nova. O Ricardo tá sempre inventando lá. Fica de olho na rede social. Tem o Ricardo, ele rodízio de mini hambúrguer agora. agora o Ricardo dá na cabeça dele, ele vai, posta lá e soltou a promoção. ele Não lança tem muito braba lá. aviso antes não, é na hora. Então fica ligado. É isso aí. Bastille Crepe Burger, mandar um abração pro Ricardo, Fabinho, toda a equipe aí. Bastille, muito obrigado.
Seguindo, vamos falar da Merak Moda. Olha aí, de volta. De volta. Welcome back. Que isso, Que hein? honra, Bal. Gente, Merak Moda aí, moda feminina para mulheres contemporâneas que gostam de se vestir com elegância e conforto, viu? É Merak Moda. Dona Val e Dona Ellen ali, elas são com cer- especialistas em vestir bem essa mulherada. Com certeza. E, além disso, você pode comprar aí pelo site merakonline.com.br com envio para todo o Brasil, viu? E tá lá na E nossa, ficar de olho também na rede social. no A arroba Ellen Merak Moda. faz várias lives Com e certeza. sempre tem promoção nessas lives aí. Com certeza. A loja está lá na nossa querida Avenida Zélia de Lima, No né? coração ali Pô, da Zélia. Campolim de Boituva aí, gente. Uma Então, loja maravilhosa. siga aí, arroba Merak Moda. Arroba Merak Moda, Merak com K, beleza? Vai estar aí na descrição para você, bonitinho. Mandar um abração aí para Ellen. E falar de Merak, não tem como não falar de Val Dantas, Val né? Dantas. Nossa querida terapeuta comportamental Tá com um aqui. espaço maravilhoso ali. A Val, gente, a Val é mentora de mulheres aí, especialista em autoestima e autoconfiança, além de ser consultora de estilo aí para mulheres 40 a mais. Então, ela lançou aí o Espaço Zoé, Zoé. Espaço Zoé aí, um lugar de treinamentos aí. Ficou muito bonito. Ficou muito bom mesmo. Tem fotos No Facebook da revista. Facebook da revista e provavelmente, né, já vai estar nas ruas também, Com quando sair certeza. esse episódio. Gente, a Val Dantas é uma mentora especializada em transformação pessoal Tava na com tela. foco na autoestima e confiança feminina. Seu trabalho é direcionado para ajudar mulheres a desenvolverem a autoconfiança, permitindo que se sintam mais seguras, realizadas em diversas áreas de suas vidas, viu? Também ajuda mulheres 40 mais a se olharem com amor, se curarem por dentro e se vestirem com confiança, sem pressa, sem culpa, com alma. Nós temos 2 episódios com a Val Dois aqui. episódios. Eu ia perguntar se foram 2 ou 3. 2 episódios com a Val E sem aqui. contar um monte de conteúdo na revista Outdoor também, que Sem ela é dúvida, colunista nossa, Foi né? colunista aí. Então, gente, Val Dantas aí, siga arroba Valdantas _oficial, arroba Valdantas _oficial, agende sua sessão aí de coaching, tanto online quanto presencial. Mandar um abração aí, um beijo pra Val, um grande Nossa, beijo, que a a Val Val é é uma fera. querida demais. Muito bom. Seguindo, vamos falar da nossa clínica odontológica Rubem Falqueiro. Já tá. Doutor Rubem. Não é o próximo ainda, mas já tá marcado, Olha hein? que beleza, gente. Dr. Rubem, aí, mais de 20 anos de experiência aí, gente. Um cirurgião dentista aí, referência Dos em bons, hein? bucomaxilo, implantes dentários, protocolos e cirurgias, viu, gente? Atendimentos aqui em Boituva, Sorocaba e toda a região, com toda a infraestrutura necessária para atender as principais especialidades odontológicas, viu? Então, agende sua consulta aí, conte sempre com o especialista, conte com a Clínica Odontológica Rubem Falqueiro. Siga aí, arroba doutor.rubenfalqueiro, arroba dr.rubenfalqueiro. Mandar um abração pro Rubem, Um dos pra melhores que a Renata, gente tem na cidade. toda a equipe aí. É da, Rubem é da- é da Falqueiro. cidade, mas atende a região toda, né? Com certeza. Ele tá fazendo bastante Sorocaba, Itu, os hospitais estão chamando ele Sim, não, para colaborar. Rubão é fera, gente. E vai estar aqui. Vai estar aqui, com certeza. Seguindo, vamos falar do restaurante Mikachu. Olha quem tá na capa aqui. Na capa da. Porque o restaurante Mikachu não é só um restaurante, né? É um ponto turístico é um aqui em ponto Boituva. turístico em Boituva. Não tem, É maravilhoso, maravilhoso. É um lugar para você passar o dia todo lá. com certeza. Gente, ambiente perfeito aí para você relaxar e se deliciar com um maravilhoso almoço aí. Restaurante Mikachu aí, é um buffet por quilo e tem as porções aqui, a gente sempre destaca a porçãozinha de tilápia, Nossa, essa né? porçãozinha de tilápia aqui é. É chegar lá e Às vezes eu nem almoço. saborear a vida. Às vezes eu nem Você almoço. vai saborear a a gente vida lá no vai restaurante lá, Mikachu. pede uma porçãozinha de tilápia, nem vai no buffet. Né, exatamente. Então tem É uma uma experiência, refeição. tem uma experiência agradável, sinta-se em casa lá no restaurante Mikachu, viu? Siga aí arroba restaurante Mikachu. Não fique só na vontade, vai no Mikachu, mandar um abração pro Chuchu e toda a equipe do restaurante Mikachu. Tamo que são junto, Chuchu. Pessoas maravilhosas, viu? Maravilhoso. Todo mundo lá. Sem muito bom. palavras para você, Sem viu, meu palavras, amigo? como diz o Isso é Chuchu. demais. Seguindo, vamos falar da Custom Laser, nosso grande amigo Márcio. Gente, personalize suas ideias com a Custom Laser, viu? É gravação a laser em copos e cortes em acrílico e MDF. Brindes, chaveiros, copo Stanley que está na moda aqui, né, gente? Enfim, infinitas possibilidades aí com muita qualidade, bom gosto e preço excelente. Doutora, esse copo aí da é um presente para você, viu? Muito Se você obrigada. pegar ele e virar, vai virandinho, olha aí. Nossa. Olha aí que chique. Obrigada. Personalizado. Personalizado, doutor. Personalizado.
É isso aí. Para Gostei. não ter sede, nenhuma audiência, tem lá o copinho da MM Custom Laser, viu? Manda sua ideia lá no @MM Custom Laser. Mandar um abração aí pro Márcio, pra Maísa, pro Júlio, toda a família MM Custom Laser. Marcião, tamo junto, Um Márcio. abraço pro Márcio aí, gente boa Querido demais. demais. Seguindo essa E mesa com esse maravilhosa friozinho aqui, a diretor. gente sempre fala, né? Do copo Stanley, pro verão, pra É, cervejinha, mas agora com esse tempo frio, cafezinho, colocar um chá, chá aqui, um café, um chocolate quente, ela vai é um boa. quentão, eu amo quentão. Nossa, Nossa, eu amo nós quentão. estamos numa quarta-feira aqui, a gente está gravando em antecipado, uma quarta, acho que foi a manhã mais gelada de São Paulo. Então, várias geadas aqui na cidade. tomar um Um quentão é quentão, bom, né? nossa, eu amo. Então esse copo aqui ele conserva muito. Muito bom. Seguindo aqui, nossa maravilhosa Olha isso mesa aqui. aqui da Padaria Andréas, gente. Eu Olha fiquei- isso. Olha o tamanho da baguete. Olha o tamanho, esse lanche de metro aqui. Eu acho que só tem na Andréas, viu? Olha, cara. Eu não vi em nenhum lugar que botou um lanche de Com metro essa, assim. com essa qualidade, só Andréas. Gente, Padaria Andréas aí há mais de 20 anos. O seu dia começa onde? É na Padaria Andréas. Aí, tradição e sabor desde 2002. São pães doces, salgados. Eu sempre lembro da baguete de Eu já fubá, que eu já a vou pegar uma Carolina aqui, que ela tá olhando pra mim. Ela não- doutora, fique à vontade, viu? Tá Não se, bom. não se faça de rogada, viu? Fique à vontade aí. De Nutella. Olha aí. Mais um Posso corte aqui, né, pegar diretor? um papel? Mais um corte aqui do nosso amigo Hum. me deixando só no merchan, né? É o degustador oficial aqui do podcast. Gente, então são pães doces, salgados aí. Siga @padaria.andreas, @padaria.andreas. Mandar um abração aí pro Daniel, pra Bianca, toda a equipe Padaria Andreas aí, que são excelentes. Travou, Meu diretor. Deus, O menino que- travou. Que coisa maravilhosa. Deu tilt. Que coisa maravilhosa isso. Sensacional. Gente, uma Carolina de Nutella aqui. Só vai. Só Só pede vai, lá só na vai. Andréia. É Meu isso aí. Deus do céu, depois você me fala que maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Seguindo, vamos falar da Loja Sua Comédia, gente. Loja Sua Comédia, nosso grande amigo aí, Ninjinha, gente. Estampas exclusivas aí do Outcast, da Outdoor Regional, é na Loja Sua Comédia aí. Camisas com qualidade reserva aí, produto de qualidade. Acesse aí loja.suacomedia.com.br e você pode ver também aqui na aba Loja, aqui dentro do YouTube. Dentro do YouTube você pode, com um clique, Nem sai aqui do YouTube. comprar. Compra a sua tem camiseta umas aí. canecas maravilhosas É. lá, né? Tem a canequinha Anuncia aqui. Anuncia aqui a canequinha da Outdoor Regional. É isso aí. Você quer ajudar o podcast, não sabe como? Compra um produto aí. E Uma vai estar aqui canequinha, também no camiseta. rodapé, aqui embaixo do vídeo tem uma janelinha aí, você consegue ver a nossa loja aí. Então, Loja Sua Comédia aí, siga @loja.suacomédia, compre, gaste e seja feliz. Um abração aí pro nosso grande Alain Cochinier, Saudade o dele. Ninjinha. Só sumiu, né? Sumiu, né? Tá trabalhando, né? Criou vergonha na cara, começou a trabalhar. Deve estar mesmo. Gente, lembrando que todos os links, contatos, informações estão aqui na descrição do vídeo. Então, entrou em contato com o parceiro, o que tem que fazer? Vai, diretor. É com você, diretor. Só aquela olhadinha. Eu Só tava foi- anotando. Só o foi a tempo. olhadinha, né? O cara Tem trabalhando. que falar que você- viu aqui no Outcast, hein, pessoal? E se não quiser falar, posta uma fotinho, coloca um vídeo, marca a gente, marca outdoor, marca o parceiro, mas fala que viu aqui. Que isso, eu já vou, eu já, fazer pra falar, eu já vou me aposentar já, tá? cara. O diretor Muito assume bem, aqui. Ele diretor. opera e apresenta. Topa, E diretor. edita. Muito bem. Muito bom, gente. 3 palavrinhas, viu no Outcast aí. Isso ajuda demais. Certo, meus queridos? Recados dados? Recados dados, recebidos. Maravilhoso, Doutora, novamente, recebido. seja muito bem-vinda, viu? Uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Quero aproveitar e mandar um beijo, então, para a dona Por Janete. favor. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, porque ela trabalhava no fórum quando eu cheguei aqui. Ela era funcionária da prefeitura, Justamente. cedida aos serviços judiciários na área da execução fiscal. Então, trabalhamos juntas há algum tempo, né? E conservamos até hoje essa proximidade. E a Cristina, um beijo para ela também, que é uma das minhas assistentes e que me convenceu a estar aqui hoje. Ela ficou enchendo, Vai, ela ficou enchendo a vai sua ser legal. cabeça, eu tenho certeza. Vai ser legal, vai ser bacana. Ela me falou. Então, tá bom. Aí amanhã você Eis fala aqui. com ela, né? Se foi ou não. Se atesta, se for, eu vou mandar. Eu conto para ela, ela conta para vocês. Ô, doutora, eu queria começar perguntando sobre a sua história. Como que o direito entra na sua vida? Como que foi esse início? Você chegou a advogar? Como que foi essa descoberta?
Na verdade, eu não tenho ninguém antes de mim, né, na minha família próxima, né, que fosse da área do direito. Então, não aconteceu nenhuma inspiração. Eh, eu sabia que a minha área era humanidades, né, então era a minha área de interesse. E em algum momento ali, olhando o catálogo mesmo do guia do estudante, né, Olha só. isso em 1997, fui selecionando carreiras da área de humanas que talvez pudessem, né? Então, licenciaturas excluí, e sobrou jornalismo, direito, psicologia, acho que são as áreas mais. E, no fim, uma professora minha de português que me incentivou, ela falou, olha, você escreve bem, você gosta de ler, faça direito. E eu acabei seguindo mais por essa indicação, né? Não existia uma experiência prévia conhecida, e, 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 e ela, que era professora de português, achava que, né, seria uma área interessante para mim. E assim eu fui, né, e passei no vestibular e me adaptei, gostei, me identifiquei, né? Então, foi dessa maneira, né? Hoje eu ainda questiono um pouco essa escolha, né? E eu falo que a minha professora de português não me indicou fazer letras, né? Justamente, é verdade, né? E hoje é uma carreira que eu tenho interesse, né? Eu gosto muito de literatura, então, quem sabe no futuro aí eu consiga. Eu penso fazer uma Olha faculdade ou uma que interessante. pós-graduação ligada Uhum. à literatura e direito. Certo. Existe algum espaço, né, para esse tipo né, de estudo, mas foi dessa forma, né? Foi mais pelas humanidades e uma exclusão mesmo, né? O jornalismo não é o meu perfil, eu sou uma pessoa super tímida, né? E a licenciatura também, né? Da aula. Então, acabou entrando assim na minha vida, né? E esse bonde eu peguei e estou aqui até hoje. Você chegou a advogar, doutora? Ou você já foi para a magistratura Não, direto, assim? a Como que foi? magistratura é um dos requisitos, né, para ingresso é ter uma experiência em atividade jurídica, né? Certo. Isso eu digo assim, há 20 anos atrás. Hoje eu imagino que ainda eu não acompanho os concursos, então eu não sei os detalhes dos requisitos, mas exigem sim, pelo menos 3 anos, na minha época eram 2, de atividade jurídica, né? Então pode ser advocacia. Na minha época o estágio era aceitável, Já contava. né? Trabalhar no Tribunal de Justiça, servidor. Então eles avaliam se você tem uma experiência por esse tempo, como um dos requisitos para ingresso. Então eu advoguei uma época, eu fazia estágio numa empresa, ali eu fui efetivada, né, no meu último ano de faculdade. E advoguei ali 1 ano, como tinha os 2 de estágio, aí 1 ano eu parei para estudar, né. Teve lá abriu um plano de demissão voluntária na empresa, então eu recebi um dinheirinho ali, eu aproveitei, eu saí, e com esse dinheiro paguei um cursinho, né, estudei o ano e prestei o concurso. Muito bem, muito bem. Um concurso disputadíssimo, diga-se de passagem, né, doutora? É, Então, na minha época foram 5.000 inscritos no meu concurso. Hoje eu sei que passa de 10. Chutando bem baixo, eu acho que os números são bem mais elevados hoje. Mas no meu concurso, foram 5.000 inscritos, aí acho que passaram 300 para a fase escrita, e mais ali uns 150 para a fase oral. E dali saíram 100, né? Eles aprovavam bastante gente. Saíram 100 aprovados, né, no meu concurso. uma senhora peneira aí para E já sabia para onde que esse concurso já para onde que ia, a para qual cidade. cidade? Quando os que ingressam na magistratura ingressam como juízes substitutos. Então, você entra numa posição mesmo você faz uma escola, tem um período aí de preparação, mas quando você entra na comarca, é para substituir Uhum. juízes titulares, né? E depois você pode se inscrever num concurso de promoção, que chama, né? E você começa a Sim. titularizar varas. Então, e você faz essa escolha de acordo com a sua colocação no concurso. Então, depois da aprovação, tudo, eles convocam a gente num dia e mostram quais são na verdade, não são as cidades, são as circunscrições, são as pequenas regiões que têm vaga para juiz substituto. Certo. E aí eles vão chamando conforme a ordem de colocação e você escolhe, Uhum. né, ali é a circunscrição que você quer iniciar.
né? Foi nessa ocasião que Boituva entra na sua vida, doutora? Não foi. Essa ocasião, interessante, nessa época eu morava na zona norte de São Paulo, né? Eu terminei a faculdade, o meu esposo, a gente morou um tempo ali com o meu sogro, na zona norte. Então, eu escolhi Guarulhos, porque era perto, né? Eu pegava ali Jaçanã, pegava um contrafluxo de trânsito. Então, eu escolhi a circunscrição de Guarulhos, que englobava a cidade de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã também. E aí eu fui para lá em primeiro lugar. Fiquei 8 meses lá, né? Aí abriu o concurso de promoção, que a gente chama, Certo. né, com a possibilidade de escolher uma comarca para você, então, iniciar a carreira como titular, né? E também nesse primeiro momento é por colocação no concurso, e eu tive uma boa colocação, então eu escolhi facilmente, assim, para onde eu queria, né? Eu tinha um leque, Tinha estava essa fácil, abertura. E aí a segunda vara de Boituva era uma vara nova, ia ser instalada, então ia começar do zero. E eu sou de São Roque, né? Minha mãe, meu pai, Certo. né, estão lá. E Boituva era a cidade mais próxima de São Roque, né? Então, a gente optou por algum lugar que fosse... Aí não deixa de ser perto de São Paulo, Sim, que é tá no onde o meu meio, né? esposo trabalha. Então, foi, assim, interessante, porque era perto de São Roque e era uma vara nova, Eu né? chamei o doutor para vir aqui, não veio, hein, doutor? Ele está em Vou São puxar a Paulo orelha do hoje. senhor. Ele está em São Paulo hoje. E aí, então, foi essa escolha. Eu não conhecia Boituva, então também foi no escuro, né? É, isso, eu, Porque eu ia perguntar exatamente não isso. Não, conhecia, não não, sabia não teve nem, não nada que... sabia da existência, né? Certo. E como assim a decisão ela é por enquanto pessoal, então eu fui em busca de uma cidade próxima da minha família, né? Que fosse aí num contexto também bom para o meu esposo. Eu vim no escuro, sem conhecer. Eu vim para Boituva a primeira vez, eu já tinha escolhido. Foi num fim de semana a gente veio conhecer, entender a distância, os caminhos e tudo mais. Então não tinha, mas a fato de ser uma vara nova foi um atrativo, né? Certo. Porque eu ia começar do Começar do zero. zero, né? Então era um serviço mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Então eu vim meio que Com a cara e bem a que com a coragem. cara e a coragem, Isso foi quando, doutora? Isso foi... 2007. Nossa, 2007. quase, Isso, Tudo está quase fazendo 20 anos. 18 anos que eu É, estou 18, aqui. quase 20, hein? Nossa Senhora. Agora em agosto eu faço 19 anos de carreira e 18 de Boituva. Eu vim no dia 6 de agosto de 2007. Que bom, que maravilha. E Já é uma boituvense. foi uma paixão à primeira vista ou não? Como que foi essa adaptação aqui, doutora? Não, foi super tranquilo. Eu acho que eu sempre falo isso de público. Essa questão da hospitalidade, ela é real, né? Então, nós somos bem recebidos aqui, naturalmente. E pelo menos eu senti assim, e eu percebo isso, sendo de Boituva agora, né? Sim. Eu já sou cidadã, Sim, já sim. recebi o título e assim me considero. Então, foi muito tranquilo, né? Eu tive todo o apoio para procurar um lugar para ficar, né? O pessoal do fórum recebeu super bem. Então, foi uma experiência, assim, muito tranquila, não tenho nada, assim, traumático para dizer, né? Nos primeiros dias eu fiquei em hotel, porque até decidir, Sim. entender, né? Então, foi bem tranquilo. Não, e aproveitar e mandar um abraço para toda a galera do fórum, hein, porque é uma equipe aí que dá o sangue aí mesmo. É. Eu trabalhei na sala da OAB nos idos de 2003, né? Era a doutora Ana Vignola ainda, olha só. Então, acho que de lá para cá muita coisa já mudou, né? Mas muita gente também já mudou, né? Mas tem ainda um Olha, pessoal que são pessoas ali que estão ali dando sangue, suor e lágrimas ali para a coisa acontecer, né? acontecer, exatamente. Ô, doutora, falando assim de relação, como que é a sua relação com os advogados, com os funcionários, com autoridades? Eu percebo que você é bem serena, né? Bem tranquila. É bem assim também, Eu o acho, relacionamento. Assim, eu acho. A Cristina foi muito tempo minha escrevente de sala, então aquela pessoa que fica Fica do comigo na lado. audiência antes de ser minha assistente. E ela me falava, eu nunca sei o que a doutora está pensando, porque é sempre essa posição meio, né, muito tranquila, é a minha característica, né? Eu não sou uma pessoa muito agitada, então acho que eu consigo lidar bem, né? Às vezes não são situações tranquilas, né? A gente lida com situações de conflitos. Então, se a gente já entra no espaço nessa, né, armando um conflito, não funciona, né? Então, acho que essa característica é importante porque
evita muitos danos ou, né, desagrados durante uma audiência, um atendimento, porque ninguém está ali para pedir coisas simples, Sim. né, geralmente são assuntos delicados. Então, se a gente puder adiantar nessa parte, né, mas é uma característica minha, não é algo que eu também faço Não foi forçar, não foi treinado para sim. isso, né. E eu, graças a Deus, eu considero que eu tenho um bom relacionamento com todos, né, com a advocacia, né, a advocacia tem esse papel de pedir, de tentar, de convencer o magistrado, às vezes a gente tem que falar não, mas assim, institucionalmente, né, que uma relação muito importante, porque uma coisa é o processo, outra coisa é a instituição, né, então Sim. é o Poder Judiciário, o Poder Executivo, é a advocacia, o Ministério Público, então é fundamental, cada um tem que trabalhar dentro do seu papel, né, então a relação tem que ser cultivada, né, então, graças a Deus, eu considero que tenho uma boa relação com a advocacia, com o Ministério Público, né, com os outros poderes, né, e é fruto um pouco dessa minha, né, dessa minha personalidade também, mas isso eu prezo, então eu trabalho para que isso também, né, aconteça de uma forma mais tranquila possível, né. E os funcionários, claro, né, muitos ou todos são considerados como amigos, né, então eu estou há muito tempo aqui, o meu círculo de amizade, inicialmente, eram as pessoas do fórum. Eu só ampliei esse círculo quando eu tive filhos, porque daí eles Uhum. foram para a Uhum. escola, Sim. atividades extras, e aí eu passei a conhecer outras pessoas da cidade a partir da maternidade, né. Mas o meu núcleo de amizade mesmo são as pessoas do fórum, né. Então, muitos são amigos, comadres, já tenho de tudo, Sim. né. Depois desse tempo todo, Sim, já tem quase 20 anos, né. né, já fui madrinha de alguns, né, então, isso é muito bom, né, isso até é um dos fatores que me fazem permanecer aqui, né, porque para que eu vou procurar outra coisa, né, Muito bom. se a gente vive bem aqui. E as pessoas também são, do bom relacionamento, né, eu digo essas instituições, né, então, pela parte deles também facilita, né, essas relações no fórum. Com certeza, muito bom. Doutora, você comentou aí, eu queria puxar isso. O ambiente de audiência é um ambiente tenso, geralmente, né? É, acho que eu queria saber assim, como que você se preserva A saúde a mental tem que saúde estar em dia, mental né. mesmo para lidar com as audiências e principalmente com os casos, né? É, Que a gente vê cada absurdo, né? é, Então, como que é, é esse... isso precisa ser cuidado, porque tem dia que estamos bens, tem dia que não estamos também, né. Então, a depender do dia, né, você enfrenta algum processo com alguma situação tão grave, triste, né, e aí você pode sim se afetar, né. Então tem dia que você vai meio tem dia que você toma umas bordoadas, né, então assim, eh, mas isso você treina, né. E eu tenho, uma lembrança muito clara, a primeira vez que eu fiz uma sentença eu era substituta, ainda estava na escola, a gente fica 4 meses na escola Uhum, da magistratura. E aí, você passava na minha época, não sei como está hoje, a gente passava a manhã na Escola Paulista da Magistratura e à tarde a gente ia para os fóruns de São Paulo, em duplas, para treinar, começar a treinar junto com o juiz da vara. E a primeira vez que eu fui fazer uma sentença criminal, foi um roubo, né, no metrô, né, então a pessoa com a arma bateu na bilheteria e roubou o dinheiro ali. E aí eu fui fazer essa sentença, né, condenar, foi um dia que eu acho que eu nem consegui dormir, né, por você pensar: "Nossa, quem sou eu para determinar que uma pessoa vai ficar 7 anos presa?", né. uhum. Então, nesse É primeiro uma momento, eu tenho responsabilidade, né. bastante essa lembrança desse espaço, porque é muita responsabilidade, né, você ditar, o futuro de alguém, né, ou a resolução de uma situação. Então esse dia ficou muito marcante para mim, Sim, depois eu comentei com uma amiga, falei: "Nossa, né, mas isso você vai, se adaptando a isso, não quer dizer que hoje eu vá condenar alguém a 7 anos e falar assim: "Ah, né, não estou nem aí", não tem é diferente, você consegue compreender que é o seu papel, né, e se você exerce o seu papel dentro de uma legalidade, de uma ética, alguém tem que fazer esse papel na sociedade, né. Então, isso acaba confortando a gente. Mas, no mais das vezes,
é muito comum me pegar assim, sentindo o peso da responsabilidade, né? Então, até o peso de ser diretora do fórum, então você fala em nome de uma comarca, né? Há outros juízes na comarca, mas enquanto diretor você fala em nome do Poder Judiciário, né? O trato com os funcionários, né? O dia a dia são quase 80 funcionários, né? Então, Sim. são muitas responsabilidades e perante as pessoas, cada pessoa que está ali num processo, cada criança. Então, isso não sai da gente, pelo menos na minha experiência. Há dias que eu me pego assim com esse fardo bem pesado e há dias que eu me sinto assim, não, ainda bem que eu pude fazer alguma coisa, né, que eu pude resolver ou que caminhou dessa forma, né? Mas é um exercício diário, constante, né? Cuidar dessa responsabilidade, zelar por ela, suportá-la, né? E lidar com ela, porque tem dia que você acha talvez não dei a melhor decisão. Também tem isso, né? A gente fica reflexivo, mas o tempo a experiência, né? Ele melhora um pouco, né? Essa situação, mas isso persiste, né? Sim, com certeza. Persiste. Doutora, você consegue explicar como nasce uma decisão? O quanto que é a letra da lei, o quanto que é a argumentação da acusação, da defesa, o quanto que é o humano ali? Você consegue explicar assim como surge uma decisão? Isso é bastante polêmico, porque tem gente que acha que a gente já decidiu antes de acabar a audiência, não, já decidiu Já que está decidido antes já. de. E pode acontecer, isso não tem nada a ver com querer prejudicar alguém ou beneficiar outro, né? É, às vezes você lendo já o processo, você já tem uma ideia, né, do que você vai decidir. E aí existe essa polêmica, eu acho que ela é até doutrinária, porque você lê o processo e decide, ou você lê o processo e o que contém no processo é que vai te determinar. Eu acho que, no mais das vezes, a gente já sabe como vai julgar e procura os fundamentos Uhum. para dar o julgamento. Aí as partes nos oferecem esses fundamentos, né? Eu acho que é o caminho mais que eu sinto mais é dessa forma. Mas, tecnicamente, né, isso é importante de dizer, porque o magistrado ele não julga porque ele quer. Ah, eu quero condenar, eu quero absolver, eu quero determinar a penhora de um imóvel da pessoa. São atos, né? Não é personalista, né? São atos super gravosos, né? E não é um Sim. querer, né? Existe um processo lógico, né? Isso a gente estuda na faculdade. Sim. Então, você tem todas as premissas que te levam a uma conclusão, né? Você tem provas, então você faz análise de provas e tem também a questão da legalidade. Então, eu sou obrigada a manter a imparcialidade, né? E sou obrigada a fundamentar todas as minhas decisões, né? Isso é um dever constitucional. Então, eu não vou simplesmente dizer, olha, faça isso porque eu quero, porque eu estou mandando, né? Tem que existir uma fundamentação para isso. Então, se o magistrado tem esse compromisso, né, com a técnica e com a ética, a decisão vai acontecer dessa forma, né? Às vezes tem aquela pitada da equidade, de uma justiça como valor, né? Então, aquela interpretação da lei, e isso varia de magistrado. Então, o mesmo caso pode ser posto a dois magistrados diferentes e ter uma solução diferente, com a mesma lei, Sim. porque tem essas pitadas que daí fazem parte, né, da própria pessoa. Do ser Então, humano, do da ser humano. humanidade, Então, quem eu exatamente. sou como ser humano, com certeza o olhar que eu vou interpretar todo aquele contexto vai chegar a um resultado que talvez uma outra, né, que talvez não, que um outro ser humano tenha um resultado diferente, né? Então, e eu falo às vezes, a gente pega alguns casos, então a gente, por exemplo, trabalha fluxo de violência contra a criança. Então, se reúne, né, com os demais poderes para criar esses fluxos para proteção. E em algumas palestras que eu acabo fazendo, eu sempre falo, olha, então uma pessoa, um indivíduo cometeu um crime contra criança e adolescente, e às vezes a sociedade não entende, nossa, mas ele foi absolvido, né? Então, tem aquele clamor, aconteceu, virou, e as pessoas não conseguem compreender às vezes esse processo, né? E são casos que às vezes a gente fala, nossa, vou ter que absolver
porque tem uma razão jurídica para isso, ou porque não tem uma prova manifesta, importante. Então, também são preservações dos direitos da pessoa que Certo. acusada, né? Então, eu gosto sempre de explicar, olha, às vezes as pessoas podem ficar confusas, perplexas, porque como assim essa pessoa foi absolvida, né? Dando esse exemplo de um crime. É porque há um contexto todo, processual, técnico, probatório, que vai implicar ou não numa solução, né? Então, às vezes, os meandros aí da vida, Teve, do próprio teve processo, todo um caminho até chegar àquela decisão, até né? chegar àquela decisão. Justamente. Então, não foi Ou uma coisa inventada ou Do nada, né? puramente querida, eu Sim. quero assim e eu acabou. acho que até aproveitando esse gancho, hoje a gente está num mundo com excesso de informação, né? Tem muita coisa, informações corretas, informações desconexas. E já houve alguma situação que a senhora percebeu que a opinião pública, a opinião, assim, numa rede social, uma manifestação, estava totalmente distorcida do fato do processo? Tava, o pessoal, a opinião ali Você não diz fazia assim, de sentido. algum caso meu ou no geral? Não, é assim, os nossos casos, a repercussão é menor, né? Difícil a gente ter algo de grande repercussão, às vezes Uhum, tem, mas nunca tive essa experiência. O que a gente observa é que a rede social ela aceita qualquer comentário, né? Então as pessoas tiram conclusões, mas eu também não acompanho rede social, não posso dizer, mas nunca senti, né, esse tipo de dificuldade. Agora sim, hoje em dia a gente observa que tem muito campo para isso, né? Para as distorções e para compreensões equivocadas ou rasas, né? Porque é do que eu estou dizendo, existe um processo decisório, existe uma regra, existe, né, uma ética, então não é algo que é feito puro e simples, né? E às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Então acaba assim, e hoje está muito, né, pública, né, a questão, né, os processos, principalmente em Brasília, né, os tribunais superiores, que é algo que antigamente acho que não tinha tanta Não, evidência, né? ninguém gostava de acompanhar isso, Não, né? era uma coisa, né, de outro mundo, né? Exatamente, é. e para Então, conseguir essa informação também já era um pouco mais já era difícil, mais né? difícil, né? Então, hoje em dia, isso acabou se tornando mais acessível. Então, dá espaço para equívocos. Como eu também vejo pessoas que, às vezes, por vivenciarem um processo judicial ou uma situação de gravidade, acabam indo estudar direito. Eu já conheço muitos casos de pessoas que acabam indo estudar direito para compreender a situação que passou, para Uhum, reverter perante Sim. outras pessoas alguma situação que passou, né? Então, isso é interessante, né? Porque aí você vai estudar, né? Você vai compreender o não é no funcionamento achismo, daquele né? sistema, né? Então, não é no achismo, né? Doutora, nesse embalo aqui que o Rafa falou, qual a importância, eu não digo da gente ser especialista, né? Como um advogado, um juiz, mas de entender os direitos, os deveres, qual a importância de a gente ter esses conhecimentos enquanto sociedade, assim, né? A cidadania mesmo em si, né? Porque às vezes a pessoa só quer os direitos, né? E É, esquece dos deveres, né? é a Então, própria Hoje em cidadania, dia, né? né? é, Eu acho que é o exercício da própria cidadania, ela envolve esse conhecimento. Eu vejo que é um aspecto educacional, seria, né, interessante. Eu acho que as escolas, eu digo pelos meus filhos, já observei que eles tiveram em algum momento da vida escolar, né, essas pitadas, né, de cidadania, então, direitos das crianças, né, ou o entendimento da sociedade. Então, o poder legislativo faz o quê? O executivo. Então, é interessante, eu acho que isso cabe num currículo escolar, eu acho que isso já existe, eu não sei em que grau, né, em que profundidade, não conheço a área, né, da pedagogia, da educação, mas eu acho que a questão educativa é fundamental, né, e a questão cultural. Então, eu vejo a questão, por exemplo, que me incomoda um pouco, né, às vezes no exterior a gente observa alguns países como o coletivo é muito presente, né? Então, aquela questão até de na estrada, eu vejo assim, ceder lugar para o outro passar, ter um fluxo de convivência muito voltado para o coletivo, que às vezes, aqui no Brasil, eu não vejo, né? Então, isso tem aqui a é a ver lei de Gerson também que fala, né? A lei de Gerson, com né? a questão cultural, né? Como que você incute na sociedade essa questão cultural. Então, a importância
não só de conhecer os direitos, né, para eles poderem ser pleiteados, garantidos, mas a contrapartida dos deveres nesse aspecto do coletivo, né, na preservação mesmo do todo, né, e isso com certeza influencia no desenvolvimento da sociedade, né. Se a gente começar pelos pequenos, né, acho que é um bom caminho, né. Muito bom, sem dúvida. Doutora, nesse embalo, eu queria que você falasse sobre o seu projeto de justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? Como que está esse andamento? Então, a justiça restaurativa começou assim, no ano de acho que 2015, fui procurada por uma diretora de escola, da escola João Moretti, né, escola estadual. Ela foi até o fórum, fui eu procurar, ela foi atrás de alguém, por favor, preciso de alguma luz, de ajuda para jovens, né, envolvidos com droga, o que que a escola pode fazer, eu quero mudar. E eu recebi, né, essa procura, essa demanda dela, e eu sou juíza da infância e juventude aqui na comarca, né. Essa é uma atribuição que é só minha aqui, da segunda vara, né, de Uhum. Boituva. Então essas questões de criança e adolescente chegam para mim, e eu tinha um tempo atrás, uma colega minha, uma juíza de Sorocaba, tinha me apresentado esse material da justiça restaurativa, que é basicamente, eh, uma forma diferente de você enfrentar um conflito, né. Não é pela decisão de uma pessoa, mas é a construção, numa cultura de paz, num diálogo dirigido, né. Tem algumas regras específicas, mas é basicamente um braço da cultura de paz, né. Do diálogo e do estabelecimento de uma escuta, ativa das pessoas, né. E aí é um campo muito interessante para as escolas, né, que é espaço de convivência por natureza, né. E essa amiga tinha me indicado esse material, não sei se ela achou que eu tinha um perfil para esse tipo, né, de projeto, e aí eu me lembrei, e aí eu sugeri para a diretora, para a Denise: "Vamos fazer, vamos acontecer", e ela se capacitou, e dali a gente foi capacitando outras pessoas. Então hoje é um projeto, eh, que a gente tem um núcleo no fórum, né, e é um projeto que não é nosso, né, ele é nacional, então o CNJ, ele tem o seu grupo gestor, Olha então a só. gente trabalha segundo regras, as Não sabia disso aí, capacitações não sabia. não. Na verdade, ele é internacional, né, Uhum. a justiça restaurativa surgiu, né, exatamente onde surgiu, eu não sei, não me lembro agora, mas ela está em muitos países, né. Está na Austrália, na África do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá, né. Então e ela é da década de 70, então não é uma coisa que a gente inventou e está aqui. E aí a gente tem um núcleo, então um núcleo que é supervisionado pelo Tribunal de Justiça, que também tem Uhum. o seu núcleo, e por sua vez pelo CNJ também, né, o Conselho Nacional de Justiça. E a gente faz algumas atividades, porque alguns conflitos que a gente recebe, que a gente diria de menor ofensividade, então, uma briga entre vizinhos, briga na escola, né, esses desentendimentos mais do convívio, que às vezes são crimes, né, em tese estão lá qualificados no Código Penal como crimes, mas que são, né, na verdade, problemas da convivência, né. E isso era uma coisa que me incomodava, porque os diretores de escola sempre trazem, já traziam muito antes, essa dificuldade, né, como é que você faz, o aluno desacata o professor, Como que lida com isso? você faz um boletim de ocorrência, aí entra a justiça, dá uma solução que não vai resolver o problema daquela convivência, né, porque no dia seguinte o aluno vai estar lá na sala de aula com o professor. Então ela veio muito para transformar essas relações, para apoiar as convivências, né. Então a gente tem lá uma sala, um núcleo, e a gente atende alguns casos dos processos, essas situações, e temos alguns eixos de atuação também, a partir de todo esse contato que a gente teve com a rede, com as escolas. Então a gente tem um eixo com as escolas, a gente tem esse eixo com adolescentes em conflito com a lei, a gente tem eixos, com responsáveis de pessoas com deficiência, Uhum. né, para dar apoios, para formar essas rodas de conversa. Então é uma coisa, é um é uma forma diferenciada de enfrentar os E tem um conflitos, né. caráter educativo também, né, se for pensar, né? Tem, É nós muito fazemos muitos educativo, né? círculos de diálogo, então Sim. são espaços de escuta, e o que a gente observa é que as pessoas estão precisando de serem escutadas, principalmente. Então, às vezes, um conflito, uma boa escuta supera,
né? A pessoa já desarma, já não leva adiante, já transforma aquela situação para ela mesma. Então, é um apoio que a gente tem para algumas situações, a gente quer ampliar e a gente sente que as escolas têm nos buscado porque veem que é uma solução necessária e a judicialização muitas vezes não traz a solução, muitas ou nos mais das vezes, né? Não traz soluções profundas para uma relação, né? Doutora, nesse embalo aí, é, tem dados, é possível fazer uma estimativa, assim, de, como que eu vou dizer, casos banais? Eu vi um dado, são 37 mil processos aqui em andamento. É possível dizer, assim, o quanto desses processos poderiam ser resolvidos Numa conversa. numa, Muitos. numa boa conversa, É, assim? Eu não digo, assim, coisas realmente que é a lei, ali, um crime e tal, mas às vezes tem Eu acho que exato. Se nós tivéssemos formas mais eficientes de solução dos conflitos, que não, né, dirigir a uma pessoa, uma terceira pessoa, que é o juiz, resolver um conflito, né, entre duas pessoas que ele não conhece, ele não vai se colocar no lugar de nenhuma delas, ele vai trazer uma solução externa a partir de uma lei, a partir de uma situação. Mas nós, sendo do judiciário, acreditamos que há soluções mais eficientes para transformar mesmo e restaurar os conflitos, né? E eu não tenho esse dado, mas com certeza temos muitas situações que poderiam ter sido evitadas por uma boa conversa, né? Por um atendimento mais acolhedor, né? Num equipamento assim. A gente percebe isso, o quanto não há um filtro, né? E até em razão da demanda de processos, o, né, as leis, o mundo tem pensado em formas alternativas de solução dos conflitos, né? Mas a gente ainda não tem algo tão estruturado quanto o próprio Poder Judiciário para resolver. Então, câmaras de conciliação ou espaços de acolhimento, então, que tenham pessoas capacitadas para dirigir a parte emocional das pessoas para fazerem, né, tentar fazer uma conciliação. Então, não existe espaços tão bem estruturados quanto o próprio Poder Judiciário para dar esse tipo de estrutura, né? Então, acaba não acontecendo, é mais fácil, né? Eu vejo, às vezes, um boletim de ocorrência, às vezes uma coisa que não precisava, mas a gente costuma dizer, no fórum, ainda com o pessoal da delegacia, porque a delegacia é o lugar que está 24 horas aberta. Então, ela vai lá, ela aceita qualquer situação que, em tese, pode ser configurado um crime. Às vezes, se você não tivesse esse espaço, essa porta de entrada, tivesse outras formas, outras portas de entrada, talvez as soluções poderiam também ter outros caminhos. Mas a gente não tem uma estrutura, um órgão estruturado para isso, né? Isso é feito assim, né? Então, algumas delegacias têm espaços de atendimento para isso, mas são coisas que precisa de algum investimento, de alguma dedicação diferenciada. Não é uma estrutura que vem de cima para baixo e resolve, né? Mas temos as câmaras de conciliação, mas também as câmaras de arbitragem, mas aí já é uma coisa mais empresarial, que tem um custo, então não tem. Então a gente acaba resolvendo as pequenas coisas e as coisas mais graves, afinal, né? Até acho que aproveitando esse dado seu, né, que vem, eu acredito que vem aumentando, né? Hoje são 37 mil, 37 mil, né? acredito que A vem gente aumentando, vai né? diminuir, se Deus quiser. A ideia é diminuir, né? Na Mas verdade, acredita que a população, assim, dá para perceber todo esse tempo que está aqui, uma mudança de comportamento da população? Parece que hoje as pessoas estão mais explosivas, tudo quer processar, não, tudo. acho que sempre foi assim. É, Eu acho. Boituva é uma cidade pujante, eu falo, né? Porque ela sempre foi ter bastante processo, mas não quer dizer que a gente não percebe que as pessoas sejam, né, da briga. Mas é uma característica do movimento, é uma cidade que tem um movimento judiciário interessante, é um movimento judiciário maior do que cidades de porte até maior. Esse dado a gente tem, porque a gente levantou esse dado para poder pedir uma nova vara, né? Que veio com a inauguração também do prédio, veio uma terceira vara. Então, foi a partir desses dados, né? De movimento judiciário. E a gente tem um movimento judiciário
bastante grande. Então, a gente fez uma conta assim: Votorantim, São Roque, Salto, são comarcas que têm uma distribuição igual ou menor de Boituva, Olha só. né? Então, porque aqui tem essa Uhum. característica, e sempre teve, eu não sei explicar por quê, mas esse número, acho que um terço dele são execuções fiscais, né? Então, são processos de massa, processos, né, dessas cobranças de impostos. Uhum. Então, não são, a gente fala que é de massa, né? Então, ele entra ali dentro de um fluxo que é diferente de ações dos outros temas mais variados, né? Conflitos familiares, crimes, né? Questões patrimoniais, né? Já é um número menor. Esse número, tirando as execuções fiscais, a gente cairia nos 20 mil, eu acho, né, feitos assim, de outras matérias em andamento aqui na comarca. Muito bom. Que também é Iperó, né? Sim. É, Sim. Boituva e Iperó, Boituva e Iperó. A exatamente. nossa Temos que comarca lembrar isso, também né? tem Iperó. E assim, um terço do movimento, Vem de lá. a gente calculava, vem de Iperó. Eu ia comentar de um. Acho que eu posso falar, né? Já passou tanto tempo, né? Mas na época que eu trabalhava na OAB, lá o Dr. Márcio Bisca, ele foi nomeado para um processo crime lá. A pessoa foi presa em flagrante por roubar 2 balas e uma caneta, sabe? Então, tipo, o papel que tinha ali no calhamaço do processo era mais Exato. caro do que o valor que ele furtou, né? É o Então, furto. às vezes essas coisas. Mas isso é bastante polêmico também, porque para a gente decidir, né? Porque existe, falando um pouco da parte jurídica, esse instituto, né, da insignificância. Então, o quanto essa conduta tem uma relevância penal para a Uhum. sociedade, né? Mas eu posso dizer que é uma baixa relevância, 2 balas, uma caneta, mas se todo mundo se der a praticar o Sim, aí furto de vira, 2 balas e justamente. uma caneta, né, aí vira uma anarquia, né, uma desordem. Então, isso é bastante polêmico. Quando que a gente aplica esse princípio? Quando que Uhum. você reconhece que realmente esse fato ele é relevante, né, e às vezes nessa característica a pessoa está precisando de outra coisa, não está precisando de uma pena, né? Às vezes ela está precisando de um acolhimento, de uma necessidade financeira, a gente não sabe, né? É um problema mental, é um desajuste na família, uma falta de estrutura, de apoio. Então, são muitas circunstâncias. E aí a gente analisa o caso a caso, né? Então, você pode falar, é um caso de um. E a gente, às vezes, acontece furto em supermercado de pequenas coisas, às vezes mãe solo, já aconteceu leite, essas questões. Então, é no caso a caso que É caso você a caso. define se isso é penalmente relevante ou não, né, para dizer se esse processo deve continuar ou não, né? Muito bem, muito bom, muito bom. Doutora, você falou aí do novo fórum, né? Até quero. Tem um nome aqui, ó, Desembargador Antônio Alberto Alves Barbosa. Nós tivemos a inauguração aí recente. Qual que é a importância de ter esse novo local, essa nova vara As aqui, melhorias, né, as melhorias? que vieram. Qual a Olha, importância dessa estrutura para. olha, eu estou aqui há 18 anos e eu vim para cá. eh, Quando a gente passa no concurso da magistratura, a gente acha que só vai lidar com o direito. E aí você vai para um fórum, você, enquanto diretor, você é administrador do fórum. Então, naquela época, assina cheque, paga as contas de luz, tudo isso que você faz para uma casa, você faz para o fórum, né? Então, quando a gente entra na carreira, a gente não tem essa ideia, né? Eu nunca esqueço, eu cheguei aqui, logo que cheguei aqui, não, por favor, assina esse cheque aqui de conta de luz. Falei, meu Deus, mas como assim? Foi uma novidade, porque a gente não pensa nisso. Então, essa parte de estruturar a comarca com novas unidades, um prédio adequado, sai muito, né, da nossa formação. Não tenho formação em administração, não tenho política, né, para poder fazer toda a interlocução necessária para conseguir tudo isso. E o Estado trabalha com a escassez, né? A gente não tem as coisas facilmente, né? Então, de repente, essa situação. Mas, quando eu vim para cá, a questão do novo prédio já era, acho que desde os anos 2000 já era uma necessidade, Sim, né? não, eu me lembro dos idos lá de E desde a 2003 que. instalação da comarca, que foi em 89, faz todo sentido você ter uma sede, né? Então parece algo óbvio, né? Mas não. Então Uhum. eram prédios, sempre foram prédios alugados pelas prefeituras, né? A prefeitura de Boituva e Iperó pagava esse aluguel, né? O Poder Judiciário ele é estadual, esse poder, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele é âmbito estadual, mas ele acontece
municipalmente, né? Ele acontece no município. Então, o município acaba sempre ajudando, né, em alguma necessidade estrutural. E foi assim que aconteceu aqui. E também, voltando um pouco das relações institucionais que a gente falou de início, né, aqui também, graças a Deus, as relações institucionais com o Poder Executivo sempre foram também amigáveis e dentro das suas atribuições. Então, a gente sempre teve esse apoio em relação ao prédio onde a gente estava, por conta disso também, né? Então, eu cheguei aqui e já tinha essa meta, né? Esse desejo, a necessidade de ter um prédio. Então, eu assumi, quando eu assumi a diretoria do Fórum, em Levou 20 anos só, gente. Apenas 20 2009, anos, vai. E até mais, se bobear, né? mais. Até mais, né? Aí, funciona da seguinte forma: o prédio é construído pelo Estado de São Paulo, né? A Secretaria de Justiça, que é a responsável por construção de fóruns. Então, para isso, entra num orçamento estadual, né, que não tem nenhuma relação com o Tribunal de Justiça, né? Então, a Secretaria de Justiça constrói os fóruns e destinam os fóruns, destinam os prédios para o Tribunal de Justiça ocupar com o fórum, né? Então, era essa construção que a gente tinha que fazer. Quando eu vim para cá em 2007, na minha memória, o terreno ali tinha acabado de ser indicado, né? O Paulo Guerini estava abrindo o loteamento, prefeita Assunta na época, acho que de uma forma muito visionária, né? Porque foi uma escolha assim certeira, né? Um Campolim de Boituva, É o quer dizer, ali Campolim é uma Boituva, área é. muito agradável, uma área Uhum. nova, e ali foi batido o martelo, então que seria ali. Mas e ali era uma área institucional do município. Quando o loteador abre um empreendimento, ele é obrigado a deixar algumas áreas, por lei, como áreas institucionais, que Certo. chamam, que são usadas pelos municípios para construir praça, escola, construir a infraestrutura daquele bairro que está sendo implantado. E aí, então, eles se convencionaram, né, que uma área institucional, a prefeitura doaria o terreno de uma área institucional para a construção do fórum. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, primeiro houve essa doação, que só foi aceita pelo Estado em 2015. Então, tem todo esse processo, não adianta Não, doar. então, Tem que fazer uma escritura, teve todo esse né? tempo O ainda. governador da época teve que aceitar, né? Então, teve esse momento para daí deflagrar uma licitação para contratar uma construtora, a partir de um projeto que a Secretaria de Justiça, pela sua arquitetura, tinha, né? Então, isso aconteceu lá em 2015, por ali, 14, 15, mas a obra iniciou e parou, né? Por Sim. problemas da empreendedora, da consultora, eu não tomei ciência dos detalhes, porque é a Secretaria de Justiça que cuidava, mas ficou parada ali. Ficou Com parada um tempão. 6, 7 anos, ou até 8, da minha memória aqui, puxando mais ou menos as datas, né? Então, foi aquele começo, de repente, aquela decepção. E a gente ia na Secretaria de Justiça para pedir, para articular. E eu lembro que eu levava foto, porque tinha a placa da obra, essa placa foi caindo, foi criando mato, E a né? cidade foi chegando ali, né? Foi E a chegando Foi cidade crescendo foi ali no chegando, entorno, foi né? crescendo em Exatamente. E torno. ali, aí o pessoal reclamava que tinha escorpião, tinha dengue. Então, quando eu ia na Secretaria de Justiça, e a gente fazia algumas comitivas, né? Então, juntavam os juízes, os promotores, os advogados, os prefeitos, a gente fazia essas comitivas para pedir, né, a continuidade desse projeto. E eu levava fotos, falei, gente, olha essa placa, isso aqui, que coisa, Dá né? pra fazer uma linha do tempo, assim, Uma né? linha do Tipo, tempo, a placa foi caindo e o mato foi crescendo. Então, todos os anos a gente ia. A gente montava uma comitiva, pelo menos, e ia. Então, a retomada da obra precisou re- recolocar a verba, a disponibilidade, aquele orçamento, abrir de novo a disponibilidade orçamentária para aquele projeto, contratar uma nova empresa que desse continuidade. Então, isso teve que passar por uma avaliação de como estava a estrutura já feita, que tinha uma fundação. Então, não foi algo simples, foi muito complexo. E obter a verba orçamentária, que é bastante complexo, porque né, uma grande disputa existe, né, para o Estado inteiro. Então, isso foi alcançado, né? Em 2021, se eu não me engano, a obra retomou, 21, 22, né? Ela, acho que foi 21, ia ficar pronta no meio de 23, foi mais ou menos isso mesmo, né? 22. Ela tinha 18 meses, eles cumpriram o cronograma de forma desejável.
E eu acompanhava meio de longe como é a Secretaria de Justiça que faz, então o Tribunal de Justiça só entra ao final, né? Ele tem uma equipe de engenheiros que vai fazer uma vistoria final para ver se está tudo em ordem. Mas a gente acompanhava porque estava aqui, né? Uhum. E o construtor permitia que a gente ia lá, escolhesse a cor da madeira, da porta. Tivemos Já algumas. imaginando onde ia ficando as E era um coisas, né? sonho, era realmente um sonho. É inacreditável, muitos acreditavam que isso nunca ia acontecer. Não, foi E eu, na verdade, tive a honra de estar nesse lugar, né, quando veio a inauguração, porque é fruto do trabalho de 20 anos de muita gente que já passou muita por gente. aqui, né? Realmente. Então, eu tive a honra de ser, né, a pessoa que anunciou esse momento. Então, foi um grande sonho realizado e uma conquista que eu considero um patrimônio para a cidade, né? Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, vai passar, e o fórum ele vai estar ali agora. E ele é a sede dele é ali. E ele é uma obra que ela é modulada. Então, se crescer, eu posso acoplar módulos, uma outra vara daqui a 20 anos, tal, tal, tal. Então, ela tem essa perspectiva. Então, isso é um patrimônio, né? É algo que é da cidade. E é um grande contentamento poder oferecer, né? E para nós que vive ali, que é a nossa casa, eu digo para o meu pessoal, agora que a gente mudou, que a gente vê como a gente estava mal acomodado. Né? A gente fazia, acontecia, Já ficou vivia, Realmente, é. acostumou, né, com vivia, aquilo. a gente estava dividido em 3 prédios, né? Eu Porque acho já não que cabia eu ia falar justamente, mais. só o fato de estar tudo num lugar só já deve ser um Já ganho é. imenso, né? Então, e muitos funcionários que quase não se viam. Eu via funcionários poucas vezes no ano, porque ficava no prédio principal. No final de ano, que tem as correições, que eu ia visitar os outros prédios. Agora eu vejo diariamente. Então, isso valoriza o próprio serviço, né? Além de você estar num lugar apropriado, com a iluminação adequada, né? Com o espaço disponível, você está ali no meio dos colegas. Então, uma coisa que a informação que ia chegar depois Sim. você obtém na hora, né? Justamente. Então, além do patrimônio físico, né, estrutural para o município, acho que para o serviço judiciário é uma conquista, assim, inenarrável mesmo. Eu quero deixar aqui, gente, no canal do Tribunal de Justiça tem a solenidade de inauguração. Tem um vídeo lá, vou deixar aqui na descrição. Tem um discurso aqui da doutora. Você usou uma palavra muito, acho que na medida, dignidade. Foi, O novo fórum trouxe dignidade para o servidor ali, né? foi. Eu pensei muito para chegar nessa palavra e é um sentimento mesmo, né? A dignidade é de quem trabalha ali, mas de quem usa o serviço, principalmente, né? Então, você tem um lugar adequado para receber a pessoa, né? Para destinar a pessoa para o atendimento. Então, é algo assim difícil de descrever. Não, é um E marco junto, importantíssimo para a e Boituva. junto veio, né, a terceira vara. E hoje eu até fiz uma observação. Eu estava pensando né, nesse encontro e a comarca é de 89, tinha uma vara, né? Que era então vara única. Quando eu vim em 2007, a vara única viraram 2 varas, 18 anos. Depois de 18 anos veio a terceira. Então, acho que é meio que um marco, Sim, 18 anos. Olha só Essa que vara, Temos um padrão, hein? essa vara, a gente começou a pedir mais ou menos em 2015, 16, né? Que já sentiu que o serviço estava bastante pesado para 2 varas. Então, também demorou 10 anos, 9, 8, 9 anos, para a gente conseguir uma terceira. Aí é o Tribunal de Justiça, convencer o tribunal que a gente tinha números, né? Tem a E a demanda para. necessidade de ter mais uma unidade judiciária, né? Um outro magistrado, né, com uma outra equipe, para também dar vazão à demanda judicial, né? Isso, então, também não foi conquistado ontem, então é um trabalho quase uma década, né? Dentro desse número que eu disse, então a gente chegava lá e falava, nossa, olha, Salto tem 4 varas e tem uma distribuição judicial como a nossa, por que eu só tenho 2? Né? Então a gente vai vendo essas vai ter que ir brigando ali. disparidades. Então, assim, Votorantim, olha o tamanho da cidade, já tem 3, né? Então a gente também pode ter 3. Então, São Roque tem 4. Então a gente ia com esse argumento, né? Até que em algum momento o tribunal, né, a presidência, entendeu que realmente Boituva. E existe uma lei
as varas são criadas geralmente por lei, mas tem um próprio artigo de lei que autoriza o tribunal a remanejar varas já criadas e não instaladas. Então, a gente acabou entrando nessa de existir varas criadas não instaladas, o tribunal remanejou para Boituva, mas existia um projeto de lei desde 2014 dizendo que Boituva era uma das prioridades, em razão do movimento do crescimento, né, que é olhos vistos, né, a própria região do Fórum era um pasto, agora, Uhum. né, em Chegou, 10 né? anos, né? Imagina daqui certeza. 10 anos como vai Então, estar. a vara, ela também é uma conquista, e eram minhas duas metas, né? Quando eu vim para cá, eu assumi essa meta. Depois, em termos estruturais, eram a nossa programação, nosso objetivo era conseguir esses dois, né? A unidade nova e o fórum. E esse ano a gente conquistou, e foi tão bonito que conquistamos tudo no mesmo dia, ao mesmo tempo, deu certo, ficou muito bonito. Como Foi diz o, uma como diz festa. o caipira, doutora, carçou. É mais ou menos isso. Ô, doutor, o trabalho nunca para, né? Tem planos do Fórum Distrital de Iperó? Como é que está esse? Então, o nosso desejo, enquanto magistrados aqui da comarca, era formar o foro distrital. Esse termo, acho que isso já vai cair em desuso, porque com a tecnologia, né, home office, audiências virtuais, a tendência, economia de erário, a tendência é não construir novas estruturas. Então, para você abrir um fórum Iperó, você tem que construir toda uma estrutura Uhum. como essa que a gente tem aqui. Um lugar com um magistrado, com uma equipe, né, com todos os aparatos, computador, né, tudo que precisa. A tendência é isso não mais acontecer, a tendência é enxugar, né, enxugar os espaços, né, por economia e por desnecessidade. Com o virtual, a gente tem um regime de home office, então isso reduziu bastante. Os processos são digitais, eu não preciso mais ter espaços para guardar volumes Os arquivos, né? físicos, né, os arquivos físicos de papel. Então, a tendência é não acontecer. O nosso pedido inicial era o foro distrital ou uma vara em Iperó. Por razões da própria autonomia do município, né? Não, a gente não vê muito sentido, né? E há muita população de Iperó que se serve de Sorocaba, nem se serve de Boituva, Uhum. né? Mas, então, nosso pedido inicial foi uma vara em Iperó, né? Mas o tribunal entendeu, dentro dessa lógica também, né, da otimização dos espaços, das estruturas, que seria melhor a terceira vara, que era nosso pedido subsidiário. Falou, se não der o Iperó, a gente aceita uma vara com Certo. certeza. E ele seguiu essa linha, né? Então, eu não tenho perspectiva para uma vara em Iperó, né? A cidade está crescendo, ela já cresceu nesses Mais anos fácil sair todos. uma Nossa, eu quarta ia falar vara em isso. Boituva do Eu, que eu ia falar isso algo agora. Muito mais Exatamente. fácil é uma quarta vara. Exatamente. Quem sabe, né? Eu acho que vai muito dos tempos, né? Da presidência, do modelo de presidente que a gente tem, né? Eu entendo que seria pertinente, porque o judiciário ele não diz só sobre, ele diz sobre vários apoios à comarca, né? Então você tem um magistrado na comarca que vai se dedicar às causas daquela comarca, daquela cidade. É diferente, né? Eu estou aqui em Boituva, eu tendo Iperó, dentro de toda a minha possibilidade, mas a identidade é Boituva, né? Então fica sempre nesse acessório, né? Então seria muito mais interessante que tivesse, mas não é a política atual. Então eu acho que é mais fácil ter a quarta vara do que uma vara em Iperó. Mas de todo modo, com a terceira vara, né, a gente consegue ampliar o atendimento, consegue dar mais atenção também, né, às estruturas de Iperó, né, as demandas de Iperó. Com certeza. Doutora, estamos caminhando para o final, a doutora tem horário, né? O papo está excelente aqui. E passou E rapidinho, passou né? Já deu mais de rapidinho uma aqui. hora. Eu já agradecendo muito aqui, doutora, a sua participação. Eu queria, você até deu uma pitada aí no começo, mas quais os planos, qual é o futuro para a sua carreira? O que você está planejando, almejando, doutora? Olha, não tenho nenhum desejo especial, né? A carreira, ela começa com, né, o juiz substituto, o juiz titular, ele pode andar por 3 categorias, vamos dizer assim, de comarcas, né? Então, a entrância inicial, a intermediária final, e da final ele vai para o tribunal, ele entra como juiz substituto em 2º grau e depois desembargador, né? Então, a nossa carreira é essa. Boituva, eu estou na intermediária. Quando eu vim para cá, ela era
inicial, categoria inicial. Em 2015, pelo crescimento da cidade, o tribunal elevou ela para uma categoria intermediária, então eu me promovi para essa categoria, estando no lugar, não saí do lugar, me promovi. E depois de intermediária, são as instâncias finais. Então, são os grandes centros, então Sorocaba, Itu. Às vezes não é grande centro, mas é sede de circunscrição. Itapeva, Piracicaba, então Campinas e a própria capital, né? São as últimas categorias antes do tribunal, né? Eu não sei, eu desejo caminhar na carreira, não tenho pressa, né? Eu quero esperar um lugar que eu me identifique, que seja também adequado para a acomodação da minha família, né? Então, no momento, não. Mas eu faço parte da coordenadoria da infância e juventude lá do tribunal. Então, a gente acaba almejando alguma coisa a mais em razão desses, né, de estar mais próximo ali também, né, de algumas estruturas que são da capital, né? Então, é o núcleo da primeira infância, do Tribunal de Justiça. E quem sabe, né? Eu não tenho nenhum desejo, eu não sou uma pessoa que queria ser juíza desde criança, né? Porque Certo. eu tenho colegas que queriam, que tinham essa obstinação. Desde a faculdade. Não, nem isso. Na faculdade foi por ordem técnica. Falei, olha, eu gosto de processo. Acho que o juiz trabalha com os processos, né? Foi algo assim, não foi um desejo de infância ou que sempre existiu em mim de me tornar magistrada, como não é, né, me tornar desembargadora. Eu vou deixar, né, os caminhos sendo abertos. Eu acho interessante caminhar mais um pouquinho na carreira, né? Ainda tem bastante tempo ainda para mim. Então, quem sabe uma entrância acima, mais para frente, mas como eu estou muito bem aqui, eu preciso escolher algo que realmente seja tão bom, né? E a escolha, às vezes, não é tão fácil, porque é um concurso interno. Então, você concorre com colegas Sim. a uma vara. Então, abre uma vara em Sorocaba, fala, acho que eu vou para lá. Tem muitos colegas também com o mesmo interesse. Então, o mais antigo na carreira vai ter preferência, né? Então, é um mini concurso. Então, você precisa também conseguir essa vaga, né? Então, deixam as coisas acontecerem. Muito bom. Doutora, muito obrigado, viu? Foi um papo excelente, viu? Que bom. Espero conversar mais vezes. As portas estão abertas, sempre tiver novidades aí, por favor, Vai conte ser com a sempre uma gente. honra. Sempre bem-vinda aqui, viu, doutora? Muito agradável, eu gostei, eu agradeço. Espero, né, ter trazido um pouquinho aí dessa peculiaridade do trabalho, né, dessa vida forense, para o conhecimento das pessoas mesmo, né, para alguma familiaridade ao nosso serviço. E, e obrigada, né, por quererem conversar comigo, que às vezes pode ser Eu acho que algo assim, não vamos conversar com o juiz, né? até para a gente ter esse ponto final aqui, que conselho que daria para quem quer seguir essa carreira? Tem que estudar. Estudar, né? Tem que Na estudar e verdade, gostar de assim, estudar. eu acho que no meu caso também é interessante, porque eu sempre fui estudiosa. Eu sou uma pessoa estudiosa, né, na escola, naturalmente. Então, esses resultados, tanto do vestibular, como do concurso, eu nunca diria, olha, eu fiquei 12 horas estudando, porque foi uma construção de uma vida, né? E eu tive a graça, né, de poder estudar numa escola, né, que me deu condição de prestar um bom vestibular, de fazer uma boa faculdade, de ter condição de poder também parar para estudar para o concurso. Muitas pessoas não têm essas oportunidades, né? Então, vai acontecer de forma diferente, mas com a dedicação, com o estudo, é possível, porque o resultado é a partir disso, né? O ingresso na magistratura não se dá de outra maneira, né? É um concurso realmente de notas, né? Não tem nenhuma forma política de ingresso. Então, é uma oportunidade que é aberta a todos, né? Uhum. E precisa estudar. Hoje em dia, eu vejo que a parte tecnológica tem atrapalhado um pouco, né, os estudos acadêmicos, porque eu tenho os estagiários, né, e às vezes eu falo, leia o código, né, porque nem o código está ali no código, você não precisa ficar procurando na internet, inventando, está no código. Então, alguns costumes,
a tecnologia prejudicou, né, para o estudo. Mas cada pessoa é cada pessoa, né? Então, acreditar e é o estudo que vai trazer o resultado. Muito bom. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi De nada, sensacional. disponham. E muito obrigado a você. Você que nos acompanhou até aqui, gente, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Pô, Comenta, viu, papo de gente? alto nível aqui. Papo de alto Comenta aí, nível aqui. Se comenta. deixasse, a gente ia Vim até embora, longe né? aqui. Quero agradecer aos parceiros comerciais aqui, Bastille Crepe Burger, Merak Moda, Valdantas. Quero agradecer também a Clínica Odontológica Rubem Falqueiro, Restaurante Mikachu, MM Custom Laser, Padaria Andrés. Agora a gente vai ter que comer tudo isso aqui, doutor. Tem a janta agora. Loja Sua Comédia. Agradecer também a Brick Candle aqui, que sempre aromatizando né? o nosso espaço aqui. Uma velhinha ali. E tem presente, Temos um né? presente aqui para a doutora. Presente com oferecimento da Brick Candle para colocar ali na sala, deixar Pra um ter aroma. Ter um momento de relaxar, doutora. Já tá essa gosta paz, muito. né? É isso aí. Gosto muito Já vai de cuidados, espaço já- até lá do fórum. Vai Mandar- ajudar ali a dar É uma isso aí. Muito uma obrigada. relaxada. Mandar um abração pra Zá e siga a gente, @BrickCandleCo. Ô, doutora, parabéns, viu? Parabéns por essa serenidade, viu? Eu tava nervoso para conversar com a senhora Calma, e né? a sua Uma calma me paz. acalmou. Que bom. A sua calma me acalmou. Que Então, bom. parabéns, viu? E muito obrigado a você, gente. Até o Até o próximo próximo. vídeo, se Deus quiser. Valeu. Pô, muito bom, cara. Obrigada. Pô, sensacional.